A última disputa eleitoral para presidente do Brasil foi bastante acirrada. Os brasileiros ficaram divididos entre a continuação do modelo atual de governo ou a volta da direita ao poder. O que será que os universitários usaram como critério para decidir seu presidente? Eu votei na candidata Dilma porque eu quero que a desigualdade social no Brasil continue diminuindo. Eu votei nulo porque eu sou a favor de políticas não estatistas. E tanto o PSDB quanto o PT, os dois candidatos, são candidatos estatistas. Então eu não votei em nenhum dos dois por causa disso. E eu voltei para a presidência, né, em Dilma, porque, no caso, tem algumas ideias de Aécio, né, outro candidato que eu não concordo, como a questão da redução da maioridade penal. Eu não concordo, eu concordo mais em investimentos, políticas públicas para a juventude e não a redução da maioridade penal. E tem outras... a forma de trabalhar da Dilma, apesar de algumas coisas que ela fez eu achar um pouco assim, acho que algumas, como a questão da economia, eu acho que ela não foi tão bem assim. Mas a questão do assistencialismo, da valorização que eu acho que ela deu a todas as camadas sociais, assim, tentando diminuir a desigualdade, não sei. Eu concordo com essa forma de trabalhar. Eu acho que foi mais isso. Eu votei na Dilma por causa das políticas dela em relação à inclusão do jovem na universidade e não só todos os tipos de política. Política em relação ao negro, em relação à homofobia, todos os tipos de política que eu compactuo com algumas coisas dela. Tem Dilma porque ela investiu muito na educação, não tem do que reclamar dos centros federais que ela construiu. Eu acho que escândalo de corrupção sempre teve, só que nessa época que ela estava no governo, que ela ainda está, no caso, eu acho que a fiscalização se tornou melhor. Então os escândalos começaram a surgir, mas se você for ver no governo do PSDB, antes, tinha corrupção do mesmo jeito. Então eu votei nela porque eu também não gosto de Aécio, que eu acho que só o filhinho de papai que votou nele. Então Dilma é do povo, então eu votei nela, por isso. Minha candidata a presidente foi Dilma, e o que me levou a votar em Dilma foi porque ela fez eu acredito que sim, houve uma distribuição de renda, onde diminuiu a desigualdade, e eu prezo por isso, mesmo sem receber nenhum Bolsa Família, mas eu voto nela por isso, porque ela, no caso, diminuiu a desigualdade entre rico e pobre, foi isso. Por isso que eu votei nela. E acredito que também na economia, ela diminuiu o desemprego. Eu acredito que os outros faziam no caso, botavam uma política da inflação. E eu acredito, pelo que eu estudo, que ou você escolhe inflação ou desemprego. E ela escolheu o desemprego. E acredito que não adianta ter emprego e a inflação está baixa. Desemprego e a inflação está baixa se você não vai ter dinheiro para comprar desempregado. Então eu não acredito nisso. Nas últimas eleições eu votei em Dilma Rousseff por acreditar nas propostas de governo dela. Acredito sim que o Brasil precisa de mudanças, mas não a mudança proposta pelos tucanos, pela hegemonia que eles vinham trazendo. E minha família já foi usuária de programas que o governo trouxe, como o FIES, o Bolsa Família e tudo mais. E eu sei a diferença que fez. Eu tenho família pobre no interior, que isso faz uma diferença imensa. Então eu acredito nas propostas do PT ainda. Mudança todos querem, mas na proposta que viria dentre as opções, preferia Dilma. O que me fez escolher Dilma foi considerar os avanços dos últimos 12 anos do governo PT, os avanços do governo Lula, os avanços também no governo Dilma, a questão dos avanços na educação, que foram muito com a questão das cotas, do Pronatec, do FIES, do ProUni, a inclusão do pobre na universidade, seja ela pública ou privada, mas a inserção social das pessoas de mais baixa renda no ensino superior. Os programas de saúde que também foram criados pelo PT, o combate à corrupção que já vem crescendo bastante em comparação com os governos passados. Então o que me fez escolher o governo PT foram os avanços que a gente já conseguiu notar e perceber que o governo PT é um governo realmente voltado para o público pobre.
e eu votei em Aécio Neves na campanha presidencial 2014, pois apesar de crer e perceber que no governo Lula Dilma houve muitas mudanças e transformações sociais no Brasil, eu achei essas mudanças insuficientes frente ao que o Brasil precisa hoje. O que é que o Brasil precisa hoje? Impulsos econômicos para fortalecer nossa economia, gerar mais empregos e renda para todos os cidadãos do país. Mas, infelizmente, a candidata Dilma ganhou e eu espero que ela faça um bom governo e cumpra as expectativas que o povo brasileiro depositou nela. Eu escolhi o candidato Aécio Neves por causa principalmente da alternância de poder. É muito importante que a gente coloque no nosso governo, principalmente para presidente, um novo partido, uma nova experiência, uma nova perspectiva de governo, principalmente que a gente viu nesses últimos anos, 12 anos direto do governo petista. Então é muito importante que a gente consiga essa alternância de poder. Depois, porque é importante que surja uma nova política econômica, uma nova política social, porque a gente observa, principalmente, que a saúde não anda tão bem, a educação básica não anda muito bem. Então essas outras áreas precisam ter atenção que não tiveram nos últimos anos de governo petista. Claro que nós avançamos bastante em área social, mas acho que precisa ainda mais. Também precisamos melhorar muito a nossa economia, porque é consequência direta para todos os investimentos sociais que existem no nosso país. Obrigado. Bem, eu escolhi como presidente Dilma Rousseff, visto que eu faço parte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E são inegáveis os avanços que essa faculdade teve desde o momento que Dilma assumiu a presidência. Bem, além disso, entre vários dos motivos, um que me levou a escolhê-la foi inclusive a importância que ela dá à reforma tributária. Bem, eu participo de um projeto de extensão no curso de Direito chamado Inverbes, inclusive estamos promovendo um evento agora sobre a reforma tributária, que é um dos pontos que Dilma considera extremamente importante para o avanço da sociedade brasileira. Sabemos que no Rio Grande do Norte, oligarquias dominam um cenário político há décadas. Durante todo esse tempo, não foi aberto espaço para que novos representantes alternassem os ideais políticos do Estado. Vamos saber agora como o eleitor avalia a política potiguar. Assim, eu não tenho conhecimento de como é a política em outros estados, mas eu acredito que a do nosso estado é uma das piores do país. E as pessoas não têm nem opção para votar aqui no Rio Grande do Norte. Eu optei por Robinson Farias porque o pouco que eu conheço aqui existe muita política familiar da família Alves. Então eu optei por não votar no candidato da família Alves e dei meu voto para o Robinson, apesar de que eu sei também que existe a família Farias aqui, porém eu verifiquei um pouco na internet e vi que o Robinson era um candidato ficha limpa, então eu optei por votar nele. Em relação ao primeiro turno, eu votei em Robério e no segundo turno eu votei nulo. Eu não tenho tanto conhecimento em relação aos candidatos. Mas eu votei em Robério mais por não concordar com os outros candidatos, com os dois que eu já sabia que seriam os mais votados, né? E eu acho que mais um desejo de mudança mesmo, assim, não sei. No nosso estado eu votei em Fátima, senadora, devido à luta dela pela educação, que eu conheço já, os IEFs e pela aprovação do piso do professor, ela foi uma das que esteve à frente. Para governador, eu votei em Robson, porque ela apoiava ele, entendeu? Eu votei mais pela força do partido, que eu achei que se eu votasse nele, tinha mais chance de ele fazer muito mais pelo Estado, se fosse a aliança. E votei em Mineiro também, como deputado, que é do PT também. Que nenhum desses dois que estavam disputando, nem o Henrique, nem o Robinson, são os candidatos melhores para governar o país, ou o estado. Esse Henrique, até que foi bom ele ter perdido para deixar o poder dele, já que ele já fica tanto tempo no poder. Esse Robinson, eu não confio nele também. Eu acho que quem deveria ter ganhado era o professor Robério. Porque eu votei em Robson, mas não acredito que ele vai ser a mudança não, porque ele também vai pegar já, vamos dizer, um negócio muito difícil. Contas e contas, inclusive uma pessoa que trabalha no estado disse que todo mês escolhe qual fornecedor vai pagar, então ele já vai pegar todos organizados dessa forma, então vai ser uma tarefa difícil para ele, então é muito difícil a nossa situação. Nessas últimas eleições, eu sinceramente fiquei sem opção para votar no governo do Rio Grande do Norte. Acabei votando em Robson, não
por ele ser o melhor político do mundo, mas a melhor opção dentre os que tinham. Henrique, ele tinha tido N oportunidades para mudar, para trazer coisas boas aqui para o estado e tudo mais, e nunca trouxe algo diferente ou a mais que me fizesse encantar com o que ele estava oferecendo ou acreditar nas propostas dele. Bem, eu votei em Henrique Alves porque eu acredito e acreditei na hora de votar que ele era o único capaz de ter um relacionamento tanto com o governo Aécio Neves quanto com o governo Dilma Rousseff. E eu acho que esse relacionamento seria fundamental, essencial para o governo do Rio Grande do Norte sair do buraco que ele está hoje e poder investir em novas áreas, porque nós não temos condições financeiras e esse dinheiro vai ter que ser buscado lá no governo federal. Eu votei em Robson, 55, não por falta de opção, sem dúvida, e por enxergar que um candidato que está há 44 anos no poder, como Henrique Alves estava, e se lançar uma eleição de governador seria mais um retrocesso para o nosso estado. Então, eu acho que essas eleições de 2014 foram primordiais para a mudança na política do nosso estado, sobretudo com a perda de Henrique Alves e de Vilma. Bem, para governador eu votei em Robson Faria, mas não totalmente esperançosa no governo dele. Mas como uma opção, não tinha muitas opções, então... Nosso estado também precário, muito precário. A situação do meu candidato para governo foi realmente nesse sentido. Quem seria o menos pior a governar nosso estado. Você está satisfeito com o modelo político de nosso país na prática? Não, absolutamente não. É por isso que também votei na candidata do PT, por causa da reforma política. Tá bom nesse sentido. Eu acho que as pessoas têm liberdade para fundar seus partidos, seja eles mais voltado para ideologias de esquerda ou de direita. Então eu acho que é bacana. Eu acho que eu só não acho que esses partidos têm muita força por causa de como a nossa sociedade evoluiu aqui no Brasil. Então acho que o brasileiro gosta um pouco mais de intervencionismo, entendeu? Acho que tem que ser, assim, deveria ser feita uma reforma, só não sei se ela funcionaria de fato. Eu acho que é um pouco falho, porque temos problemas de corrupção ainda que não puderam ser combatidos, mas que para que esses problemas venham a não existir mais, a gente tem que lutar, não só a universidade, mas também a população em geral, para que haja mudança. Não é só votar, fiscalizar em quem você votou, enfim, cobrar do seu político o que ele está fazendo, se ele lhe correspondeu politicamente, aprender mais a cobrar, enfim. Se você for comparar com outros países, meu Deus, porque eu moro no Brasil, tem tanta coisa, sabe? Eu não sei te explicar se funciona. Eu acho que são poucos os honestos que estão no poder, e eu acho que até uma pessoa honesta, quando entra, ela fica atiçada e acaba cometendo alguma coisa ilícita. Então, quanto à questão do como votar, essas urnas, eu não acho, como eu posso dizer, confiáveis. Eu acho que dá pra você manipular voto e é isso. Eu acredito que deve acontecer uma reforma, deve-se acontecer. É algo que, vamos dizer, utopia, né? Porque desde que eu me entendo de gente que diz que vai acontecer essa reforma, ela tem que ser colocada realmente a posto, mas que eu acredito que não é praticado o que realmente se coloca no papel, não. Bem, eu acho totalmente necessária a reforma política, principalmente em dois pontos que eu acho fundamentais para combater a corrupção. Primeiramente, o financiamento público de campanhas, pois eu não acredito que esse financiamento privado seja dinheiro limpo, seja dinheiro honesto. Eu não creio nessa possibilidade. Como também o fim da reeleição. Eu acho que a reeleição impulsiona muitos desses crimes eleitorais visando os 4 anos na frente. Bem, eu acredito que é muito importante uma reforma política, principalmente para que a gente consiga tornar mais efetivo as intenções políticas que são constantemente ditas nas mídias. Mas é importante que se observe bem e se discuta muito quais são as propostas e como elas se tornaram efetivas. Eu acho que um plebiscito popular é o meio mais eficaz para isso. O cenário político, claro que teve avanços de um período na governança do PT, mas nada é perfeito.
a esperança do povo brasileiro, que com a eleição de Dilma Rousseff venha tudo ter mais avanços, mas eu considero a situação ainda muito precária. Considero sim importante uma reforma tributária, bem como uma reforma política. Sim, eu acho que ela é bem representativa, mas claro que poderia melhorar, né? O voto em legenda já ajuda bastante esse tipo de conceito, né? Mas acho que dá para melhorar ainda. Eu acho que a Dilma, sim. A questão das classes mais necessitadas, eu acho que sim. Que eu acho que ela representa legal a população que mais precisa. Dos outros eu não sei dizer, porque eu não tenho muito conhecimento sobre política, então eu não tenho como falar mais aprofundado sobre isso. Há uma divisão muito grande em relação a opiniões e que fica meio confuso em representar. Representa duas classes, eu acredito que é duas classes. A classe de quem tem mais e a que tem menos. E vence, vamos dizer, não é que vai vencer uma classe ou outra, mas vamos dizer que um ajeita um pouquinho para uma e para outra. É mais ou menos por aí, mas não representa ainda não. Acredito que os governos que a gente tenha façam realmente o que a gente quer, o que eles propõem, até porque eu acredito que quando eles chegam no cargo efetivamente, eles não conseguem fazer tudo, não tem como, não existe essa possibilidade. Corrupção existe, hoje a opção que a gente tem na política é você escolher quem rouba menos para escolher uma opção. É aquela coisa, é o que rouba, mas que faça alguma coisa pela gente, o mínimo. Principalmente em governo do estado eu não me sinto representada, não. Creio que o eleitor sempre tem que ter uma esperança no voto, mas eu, na minha opinião, não votei convicta em todos os meus candidatos. Realmente eu tive uma desconfiança muito grande. Eu escolhia mais por quem não votar. Então eu escolhia o menos pior. Eu acho que sim, eles são eleitos democraticamente, o povo é quem os escolhe. Eu acho que na medida que nós votamos em parlamentares, mesmo sem ser nosso gosto, nossa vontade, eles nos representam. Bem, eu acho que a nossa representatividade em relação aos governantes é muito baixa, porque os governantes, principalmente parlamentares, eles defendem mais o interesse próprio do que do povo que votaram nele. Então é importante que eles passem a observar muito mais o seu lado social do que o seu lado particular. Em vez de beneficiar a si mesmo, passe a olhar pelo lado social. Já o governante executivo, ele tem esse lado mais social, ele tem esse lado mais cuidadoso em observar. E os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a sua cara, eu quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Brasil, mostra a sua cara, eu quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim.